Você já se perguntou por que, mesmo sendo gentil, disponível e prestativo, é justamente você quem mais se frustra nas relações? Talvez você ache que ser bom é suficiente para ser respeitado, valorizado e reconhecido. Mas a verdade que ninguém quer encarar é simples. O mundo não premia os bonzinhos. Ele os usa, e quando termina de usá-los, os descarta. Vivemos em uma sociedade em que gentileza sem estratégia é lida como fraqueza, onde empatia sem limites é convite para abuso. Essa realidade não é nova. Maquiavel já alertava que a bondade excessiva, desprovida de malícia, não é virtude, é ingenuidade perigosa. Pare agora e reflita. Quantas vezes você calou para manter a paz? Quantas vezes você se sacrificou esperando reconhecimento que nunca veio? Quantas vezes foi deixado de lado justamente por ser o mais confiável, o mais flexível, o mais compreensivo? Isso não é nobreza. Isso é descuido estratégico. O mundo não recompensa os bons. Às vezes, ele os devora. Porque você ensinou aos outros, silenciosamente, que suas necessidades vêm por último, que sua dignidade é negociável, e o que é negociável é descartável. Ser bom demais é, paradoxalmente, ser desprotegido. É viver de portas abertas, esperando que todos entrem com gratidão, mas muitos entrarão para pilhar. O bem, que não impõe fronteiras, vira muleta emocional para quem se recusa a crescer. A bondade, que não sabe dizer não, se transforma em escada para pessoas que nunca olharão para trás. Você precisa entender isso. Gentileza é uma virtude apenas quando vem acompanhada de discernimento. Do contrário, é apenas o verniz que cobre sua própria autodestruição. Levante-se agora, abandone essa postura de eterna disponibilidade que está sabotando sua vida. Entenda uma verdade fundamental. Pessoas que não impõem limites claros raramente conquistam respeito duradouro. Enquanto você se desdobra para agradar a todos, outros avançam sem remorso, tomando o espaço que deveria ser seu. Esta não é uma teoria. É uma observação crua da natureza humana que atravessa séculos. Olhe para os relacionamentos ao seu redor. Quem são as pessoas que recebem tratamento preferencial? Certamente não são aquelas que estão sempre disponíveis, sempre compreensivas, sempre prontas para abrir mão de suas próprias necessidades. O universo recompensa a escassez, não a abundância. Quando você se torna infinitamente acessível, automaticamente reduz seu valor percebido. É uma cruel matemática social que opera nas sombras de cada interação humana. Sua bondade excessiva não é apenas ingênua, é autodestrutiva e contraproducente. A cada vez que você engole uma ofensa sem resposta, a cada vez que aceita explicações medíocres, a cada vez que perdoa sem exigir mudança concreta, você está assinando seu próprio atestado de irrelevância. As pessoas não valorizam o que obtêm facilmente. Esta é uma lei implacável das relações interpessoais que os ingênuos insistem em ignorar, pagando o preço com sua própria felicidade e realização pessoal. A natureza humana funciona por contraste e resistência. Valorizamos o que conquistamos com esforço e menosprezamos o que nos é entregue sem custo. Esta é uma verdade inconveniente, mas ignorá-la não a tornará menos real. Os relacionamentos mais sólidos e respeitosos não são construídos sobre sacrifício unilateral, mas sobre equilíbrio e reciprocidade. Examine cuidadosamente as dinâmicas ao seu redor. As pessoas realmente respeitadas não são aquelas que constantemente cedem, que sempre dizem sim, que estão eternamente disponíveis. O respeito genuíno é reservado para aqueles que demonstram autoestima suficiente para estabelecer expectativas claras e consequências para seu desrespeito.
Cada vez que você se submete a um tratamento inferior ao que merece, está comunicando silenciosamente que não se considera digno de nada melhor. E o mundo, infelizmente, tende a acreditar no valor que você atribui a si mesmo. Ser gentil não é um erro, mas ser gentil com todos, o tempo todo, é. Você não precisa justificar cada não que diz. Não precisa explicar cada passo que dá. Você não está aqui para salvar os outros de si mesmos. Você está aqui para viver com propósito, com clareza, com limites bem definidos. Se você continuar oferecendo sua bondade para todos, inclusive para quem não a merece, acabará vazio. E ninguém agradecerá por isso. O mundo exige que você seja consciente, que sua gentileza tenha critério, e que sua proteção emocional venha antes da necessidade de agradar. Chega de ser a âncora emocional de quem não retribui. Chega de ser o apoio constante de quem nunca estará lá quando você precisar. É hora de mudar a postura, de se levantar com firmeza e entender que ser bom não significa ser passivo, não significa se anular. E definitivamente não significa suportar tudo calado. O mundo precisa de sua lucidez, não da sua submissão. Agora, mais do que nunca, é hora de repensar o que você tem chamado de bondade. Existe uma profunda diferença entre generosidade saudável e codependência emocional disfarçada de altruísmo. A primeira surge de uma posição de abundância interna e escolha consciente. A segunda, de um vazio existencial e necessidade desesperada de aprovação externa. Pergunte-se honestamente, sua bondade vem da força ou da fraqueza? Você ajuda os outros porque genuinamente deseja contribuir ou porque teme o abandono caso não seja útil? A verdadeira bondade não exige autoanulação. Ela não demanda que você se torne invisível para tornar os outros visíveis. Não requer que você se diminua para que outros se sintam grandes. A bondade autêntica emana de um ser completo, não de um ser fragmentado, buscando completude na gratidão alheia. Quando você permite repetidamente que ultrapassem seus limites, está enviando uma mensagem inequívoca. Meu conforto é menos importante que o seu. Meus sentimentos são negociáveis. Minha dignidade é opcional. E o universo, invariavelmente, responderá a esta comunicação tratando-o exatamente da forma como você indicou merecer ser tratado. Observe atentamente como as pessoas reagem quando você começa a estabelecer limites saudáveis. Muitas demonstrarão desconforto, algumas até indignação. Sinal claro de que estavam habituadas a explorar sua disponibilidade ilimitada. Esta reação não deve desencorajá-lo. Pelo contrário, confirma que você está no caminho certo. Pessoas que verdadeiramente se importam com seu bem-estar respeitarão seus limites. As demais estavam apenas usufruindo de sua generosidade desmedida. É preciso compreender que sua disponibilidade permanente atrai precisamente o tipo de pessoa que você deveria manter distância. Aquelas que buscam benefícios sem reciprocidade. Quando você se recusa a priorizar suas próprias necessidades, inevitavelmente atrai relacionamentos desequilibrados, onde você dá constantemente e recebe migalhas de atenção e consideração. Este não é um arranjo sustentável, é um caminho direto para o esgotamento emocional e a amargura. A mente humana está programada para menosprezar o que é facilmente obtido. É por isso que relacionamentos onde uma das partes está sempre cedendo raramente prosperam a longo prazo. O respeito genuíno nasce do equilíbrio, não da subserviência. Examine com honestidade brutal os padrões que se repetem em sua vida. Se você constantemente se encontra rodeado por pessoas que tomam sem dar, que exigem sem agradecer, que desaparecem quando você mais precisa,
Este não é mero azar. É o resultado previsível de sua disponibilidade indiscriminada. Você colhe exatamente o que planta. Se planta permissividade excessiva, colherá exploração. Se planta limites claros, colherá respeito. A equação é simples, ainda que sua implementação exija coragem considerável. Em um mundo que celebra o individualismo desenfreado, sua recusa em priorizar-se é praticamente um convite à exploração. Os predadores emocionais são especialistas em identificar aqueles que buscam validação através do auto-sacrifício. Eles reconhecem sua necessidade desesperada de agradar não como virtude admirável, mas como vulnerabilidade a ser explorada até a exaustão. Ser bom demais é como andar desarmado em um campo minado. Cada sorriso seu é visto como permissão, cada não tem problema é interpretado como um cheque em branco. Cada vez que você perdoa sem exigir mudança, você educa o outro a repetir o erro. O mundo não entende linguagem de mártir, ele entende linguagem de limite. E limites não se declaram, se impõem com postura. Você não precisa gritar, mas precisa deixar claro, sua paz tem preço, e o preço é respeito. A bondade verdadeira não é aquela que se doa até o esgotamento, mas aquela que sabe quando parar. A autoflagelação emocional disfarçada de virtude é uma epidemia silenciosa em nossa sociedade. Fomos condicionados a acreditar que a abnegação constante equivale à superioridade moral, quando frequentemente representa apenas insegurança crônica e medo paralisante do abandono. Pessoas verdadeiramente seguras de seu valor intrínseco compreendem que estabelecer limites saudáveis não é egoísmo, é autopreservação essencial. É o reconhecimento fundamental de que você não pode servir efetivamente aos outros quando está emocionalmente exaurido e psicologicamente comprometido. Compreenda que existe uma diferença fundamental entre ser bondoso e ser permissivo. Bondade autêntica é um ato consciente que emana de sua força, não de sua fraqueza. Quando você permite que outros ultrapassem repetidamente seus limites por medo de desagradar, isso não é bondade, é covardia disfarçada de virtude. Você tem sido condicionado a acreditar que a abnegação constante é sinônimo de valor moral superior, quando na verdade pode ser sintoma de profunda insegurança e medo de abandono. Pessoas verdadeiramente seguras de seu valor sabem dizer não. Sem culpa, sabem estabelecer consequências para comportamentos inaceitáveis e entendem que respeito próprio é pré-requisito para qualquer relacionamento saudável. A dinâmica da supercompensação é particularmente insidiosa. Quanto mais você tenta provar seu valor através da disponibilidade irrestrita, mais confirma a percepção inconsciente de que precisa fazer mais para ser digno de amor e consideração. É um ciclo vicioso que se perpetua indefinidamente até que você deliberadamente o interrompa. Seu valor não depende de sua utilidade para os outros. Não é medido pela quantidade de sacrifícios que você está disposto a fazer. Não é calculado pela sua capacidade de suportar maus tratos sem protestar. Seu valor é intrínseco, inalienável e completamente independente de sua capacidade de servir às necessidades alheias. A percepção contrária não é humildade, é autossabotagem. A sociedade contemporânea está repleta de predadores emocionais, especializados em identificar e explorar indivíduos excessivamente complacentes. Eles detectam sua bondade exagerada não como virtude admirável, mas como vulnerabilidade a ser explorada. São mestres em manipulação, frequentemente usando táticas como culpabilização, vitimização e apelos emocionais para neutralizar suas tentativas de estabelecer limites. Quanto mais você cede, mais eles avançam num ciclo tóxico que só termina quando você decide interrompê-lo. Reconheça os sinais de alerta.
Pessoas que frequentemente fazem você se sentir culpado quando tenta estabelecer limites, que minimizam seus sentimentos quando você expressa desconforto, que constantemente recebem seu apoio, mas desaparecem quando você precisa delas. Estes não são amigos ou parceiros genuínos. São coletores de benefícios que permanecerão em sua vida apenas enquanto você continuar proporcionando vantagens sem exigir reciprocidade. A gratidão autêntica raramente surge quando sua bondade é percebida como obrigação. Quando outros consideram seu apoio algo garantido, um direito adquirido, a tendência natural é que o ressentimento substitua gradualmente a apreciação. Paradoxalmente, estabelecer limites claros não apenas protege sua integridade emocional, mas também preserva a possibilidade de gratidão genuína nas relações. Sua bondade indiscriminada pode estar inadvertidamente alimentando comportamentos prejudiciais nas pessoas ao seu redor. Ao resolver constantemente problemas alheios, você impede que outros desenvolvam resiliência e autonomia. Ao aceitar tratamento desrespeitoso sem consequências, você normaliza o abuso nas relações. Ironicamente, sua tentativa de ser bom pode estar causando dano tanto a você quanto àqueles que você tenta ajudar. A verdadeira compaixão exige discernimento e, por vezes, firmeza. Ajudar constantemente pessoas que se recusam a ajudar a si mesmas não é compaixão. É capacitação de comportamento autodestrutivo. Perdoar repetidamente sem exigir mudança não é magnanimidade, é cumplicidade com sua própria desvalorização. Existe uma sabedoria profunda em discernir quando ajudar e quando permitir que outros enfrentem as consequências naturais de suas escolhas. Não é crueldade permitir que alguém experimente o desconforto necessário para seu crescimento. Frequentemente, é o ato mais verdadeiramente compassivo que você pode oferecer. Existe uma sabedoria ancestral que parece ter sido esquecida em nossa cultura atual. Nem todos merecem acesso irrestrito à sua energia, tempo e recursos emocionais. Sua bondade é um recurso precioso que deve ser investido criteriosamente, não distribuído indiscriminadamente. Pessoas que realmente merecem sua generosidade a tratarão com o devido respeito e reciprocidade. As demais precisam primeiro demonstrar que são dignas de tal privilégio. Esta não é uma postura egoísta. É uma necessidade de sobrevivência emocional num mundo onde muitos buscarão extrair o máximo possível de você sem oferecer nada em troca. O conceito de merecimento é frequentemente mal interpretado em nossa sociedade. Considerar cuidadosamente quem merece sua bondade não é elitismo emocional. É gestão prudente de recursos limitados. Sua energia, tempo e capacidade emocional não são infinitos. Distribuí-los indiscriminadamente não é virtuoso, é imprudente. A verdadeira generosidade é sustentável precisamente porque é seletiva. A água que se espalha muito raso não mata a sede de ninguém. Similarmente, a bondade que se estende demais perde potência e significado. A verdadeira força não está em tolerar o intolerável, mas em ter a coragem de dizer basta quando necessário. Seu silêncio diante de tratamento inadequado não é virtude, é cumplicidade com sua própria depreciação. Cada vez que você permite que ultrapassem seus limites sem consequências, você assina um contrato invisível, autorizando que continuem a fazê-lo. As pessoas aprendem como tratá-lo baseadas não no que você diz, mas no que você permite. Se você permitir desrespeito hoje, certamente colherá mais desrespeito amanhã. O respeito raramente é concedido gratuitamente. Na maioria das vezes, é conquistado através de expectativas claras e consequências consistentes para seu desrespeito.
Quando você se recusa a estabelecer consequências para comportamentos inaceitáveis, está efetivamente comunicando que tais comportamentos são, na verdade, aceitáveis. É uma mensagem que será recebida e internalizada, garantindo repetição futura. A firmeza não precisa manifestar-se através de confrontação agressiva. Pode ser expressa através de distanciamento silencioso, da redução gradual de disponibilidade, da recusa gentil, mas inabalável em continuar participando de dinâmicas prejudiciais. A força verdadeira frequentemente se manifesta não no que você faz, mas no que você se recusa a continuar fazendo. Entenda que estabelecer limites claros não significa tornar-se insensível ou egoísta. Pelo contrário, significa honrar suficientemente seu próprio valor para exigir tratamento digno. Significa reconhecer que você merece o mesmo respeito e consideração que tão generosamente oferece aos outros. Significa compreender que sua capacidade de contribuir positivamente para o mundo depende diretamente de sua saúde emocional e bem-estar psicológico. Ser bom para os outros nunca deveria significar ser cruel consigo mesmo. Você não pode dar o que não possui. Quando seu poço emocional está seco devido à exploração constante, sua capacidade de oferecer genuína bondade diminui progressivamente. Eventualmente, mesmo suas melhores intenções serão contaminadas por ressentimento não reconhecido e exaustão emocional. O autocuidado não é egoísmo. É a manutenção essencial da sua capacidade de ser verdadeiramente generoso quando apropriado. Considere a possibilidade perturbadora de que sua bondade indiscriminada pode, paradoxalmente, estar inspirando não gratidão, mas desprezo subliminar. Existe um fenômeno psicológico bem documentado onde desvalorizamos aquilo que obtemos sem esforço significativo. Quando você constantemente se disponibiliza sem exigir reciprocidade, pode inadvertidamente estar fomentando sua própria desvalorização aos olhos daqueles que beneficia. A facilidade com que sua bondade é obtida pode ser precisamente o que diminui seu valor percebido. O mundo não respeita mártires. Ele os esquece assim que sua utilidade cessa. Desperte agora para esta verdade fundamental antes que seja tarde demais. Sua bondade merece direcionamento estratégico, não desperdício indiscriminado. Sua compaixão merece reciprocidade, não exploração unilateral. Sua vida merece equilíbrio, não o perpétuo desequilíbrio de dar sem receber. É chegado o momento de reinventar sua definição de bondade. De uma bondade ingênua que se deixa explorar para uma bondade sábia que sabe seu próprio valor. A transformação começa hoje, com uma simples mas poderosa decisão. A partir de agora, sua generosidade será um privilégio a ser conquistado, não um direito automaticamente concedido. E nesta mudança fundamental de perspectiva reside o segredo para relacionamentos mais saudáveis, respeito genuíno e, finalmente, a paz interior que você tanto merece. Recalibrar suas expectativas e comportamentos não acontecerá da noite para o dia. Haverá resistência, tanto interna quanto externa. Internamente você enfrentará culpa condicionada, medo de abandono, dúvidas sobre seu valor intrínseco. Externamente, aqueles que se beneficiaram de sua disponibilidade irrestrita tentarão restabelecer o desequilíbrio anterior através de manipulação emocional. Persevere. Estas resistências são evidências de que você está efetivamente alterando dinâmicas disfuncionais. São sinais de progresso, não de fracasso. O desconforto temporário é o preço inevitável da transformação duradoura. Sua jornada para o equilíbrio não é sobre tornar-se menos bondoso, mas sobre direcionar sua bondade mais sabiamente.
Não é sobre fechar seu coração, mas sobre protegê-lo adequadamente. Não é sobre diminuir sua capacidade de amar, mas sobre assegurar que seu amor seja recebido com o respeito que merece. Esta é, talvez, a forma mais elevada de autocompaixão. Reconhecer que sua bondade é preciosa demais para ser desperdiçada, onde não é valorizada, respeitada e reciprocada. Fornecer ajuda indiscriminada não é necessariamente virtuoso, frequentemente é contraproducente. Quando você repetidamente resolve problemas que outros deveriam enfrentar por si mesmos, involuntariamente comunica falta de confiança em sua capacidade de crescer através do desafio. Esta não é compaixão verdadeira, é subestimação, disfarçada de ajuda. A verdadeira bondade, por vezes, exige que você dê um passo atrás e permita que outros desenvolvam força através da superação de seus próprios obstáculos. A linha entre ajudar e incapacitar é frequentemente mais tênue do que gostaríamos de admitir. Lembre-se sempre, sua vida é sua responsabilidade primária. Não uma responsabilidade exclusiva, mas definitivamente primária. Priorizar seu bem-estar não é egoísmo, é reconhecimento lúcido de uma verdade fundamental. Você não pode efetivamente cuidar de outros enquanto negligencia a si mesmo. Isso não é virtude, é autossabotagem disfarçada de altruísmo. A verdadeira bondade floresce não da depressão, mas da abundância interna. É tempo de abandonar a falsa dicotomia entre cuidar de si e cuidar dos outros. A escolha mais sábia não é entre egoísmo e autossacrifício, mas entre interdependência saudável e codependência tóxica. Você pode e deve estabelecer limites claros sem abandonar sua capacidade de compaixão. Você pode e deve exigir respeito sem renunciar à sua generosidade essencial. Este é o equilíbrio delicado que separa a bondade ingênua da bondade sábia. É chegado o momento decisivo. Você continuará permitindo que sua bondade seja explorada ou começará a direcioná-la com discernimento consciente? Permanecerá preso em padrões de autossacrifício que invariavelmente conduzem à frustração e ao ressentimento, ou estabelecerá um novo paradigma baseado em respeito mútuo e reciprocidade autêntica? A escolha, como sempre esteve, é inteiramente sua. Mas lembre-se, o mundo raramente oferece segunda chance àqueles que falham em valorizar a si mesmos. O tempo para a transformação é agora. Seu futuro emocional depende das decisões que você tomar hoje. Pense em sua vida como um território. Quando você não estabelece fronteiras, qualquer um entra. E quando qualquer um entra, ninguém valoriza. O valor está na escassez, na seletividade, na consciência de que sua atenção não é infinita. Quando você distribui tudo para todos, aquilo que você oferece perde o impacto. A gentileza que você oferece sem critério se transforma em moeda desvalorizada, e os outros passam a te ver como um recurso, e não como uma presença. O recurso se consome, a presença se respeita. É por isso que o mundo, tão sedento por autenticidade, ironicamente ignora os autênticos que não sabem se proteger. Você pode ser transparente, mas precisa ser firme. Pode ser empático, mas precisa ser lúcido. Pode ser doce, mas não pode ser acessível a ponto de deixar de existir por dentro. A bondade desprotegida vira vitrine para quem procura facilidade. E você não nasceu para ser uma oportunidade fácil. Você nasceu para ser inteiro, para ser forte, para ser real. E o real, quando bem posicionado, impõe respeito. Maquiavel nos alertou: os homens devem ser mimados ou destruídos. Uma afirmação brutal? Sim, mas o que ele quis dizer é que gentileza sem força é inútil diante de estruturas humanas baseadas em interesse e dominação.
Seja no amor, na política ou no trabalho, quem é visto como eternamente disponível perde a capacidade de causar impacto. Você precisa aprender a tornar sua presença seletiva, não como vingança, mas como estratégia. O valor da sua entrega nasce do limite. O respeito nasce da escassez. Se você quer ser valorizado, comece a se valorizar primeiro. Olhe para os ciclos da sua vida. Em quantas vezes você foi bom esperando retorno e o que veio foi indiferença? Quantas vezes você foi compreensivo e foi confundido com alguém fraco? Entenda, as pessoas não te tratam como você é, mas como você permite que elas te tratem. E quando você não impõe parâmetros, você ensina que está tudo bem ser desconsiderado. Você pensa que está sendo generoso, mas está cavando o próprio isolamento. Está treinando os outros a não te verem. E esse é o maior dos desaparecimentos, sumir enquanto ainda está presente. Pare de romantizar o sofrimento como se fosse uma virtude. Ser bom demais é a desculpa perfeita que sua mente inventou para evitar o conflito, a rejeição, o abandono. Mas esconder-se atrás da bondade é também deixar de crescer. A vida não recompensa os que se calam por medo. Recompensa os que agem com clareza, mesmo que tremam por dentro. A força não está em suportar tudo em silêncio, mas em saber o momento exato de se levantar e dizer basta. Sua bondade não deve ser apagada, ela deve ser elevada com discernimento. Você não precisa virar outra pessoa, você precisa voltar a si mesmo, ao seu centro, à sua força original que você sufocou tentando ser bom o suficiente para os outros. Mas essa versão submissa não é quem você é. O mundo não precisa da sua versão domesticada, ele precisa da sua presença plena, do seu discernimento, da sua firmeza amorosa, da sua voz que não se vende por aprovação. Está na hora de reconfigurar a sua ideia de bondade. Está na hora de ser bom, mas inegociável. Essa delicada arte de equilibrar generosidade e autoproteção não surge do acaso, mas de dolorosas experiências que eventualmente se transformam em sabedoria. Observe ao seu redor e perceberá que aqueles verdadeiramente respeitados cultivaram essa habilidade. A capacidade de estar presente sem se diluir, de oferecer sem se esvaziar. O vazio que muitas vezes sentimos é proporcional à quantidade de vezes que ignoramos nossos próprios limites. Cada vez que você se permite ser tratado como opção, algo dentro de você se quebra silenciosamente. E mesmo que sua mente racionalize essa entrega como virtude, seu corpo e suas emoções registram essa violência sutil como uma traição a si mesmo. Não existe generosidade autêntica quando você se anula no processo. O que existe é apenas um contrato mal negociado, onde você troca sua essência por migalhas de reconhecimento temporário. Pessoas que não estabelecem limites frequentemente sofrem de um complexo de salvador, acreditando que sua função no mundo é resolver problemas alheios. Essa é uma armadilha perigosa, pois quanto mais você se dedica a apagar incêndios emocionais dos outros, menos energia sobra para construir seu próprio caminho. A verdade é que muitas pessoas se aproximarão de você não por quem você é, mas pelo que podem extrair. E se você permitir essa dinâmica, logo se verá cercado não de amigos ou parceiros, mas de consumidores da sua energia. O caminho para reverter esse padrão começa com uma análise honesta. Em quais relações você se sente constantemente drenado? Onde sua presença é solicitada apenas em momentos de necessidade? Quem desaparece quando você precisa, mas surge imediatamente quando tem algo a oferecer? Estes são sinais claros de desequilíbrio que exigem intervenção imediata. A medicina mais amarga, porém mais eficaz, é o distanciamento estratégico. Não se trata de cortar vínculos abruptamente, mas de reposicionar-se dentro deles. Reduzir a disponibilidade
aumentar o autocuidado e observar atentamente como cada pessoa reage quando você não está mais integralmente à disposição. As reações alheias serão seu melhor termômetro. Quem valoriza sua essência compreenderá seus novos limites. Quem apenas extraía seus recursos provavelmente demonstrará frustração ou até mesmo raiva diante da nova configuração. Este processo de filtragem, embora doloroso, é absolutamente necessário. A natureza nos ensina, através das estações, que há momentos para expandir e momentos para recolher. As árvores que não perdem suas folhas no outono não conseguem renovar-se na primavera. Da mesma forma, relacionamentos que não passam por necessárias podas acabam sufocando quem os mantém. Essa reorganização existencial não significa transformar-se em alguém frio ou calculista. Pelo contrário, trata-se de honrar sua própria humanidade, reconhecendo que seus recursos emocionais e energéticos são finitos e precisam ser administrados com sabedoria. A verdadeira empatia começa por si mesmo, pois como poderia você oferecer aos outros aquilo que nega a si? Estabelecer limites claros é um ato de honestidade para com o mundo. Quando você permite que os outros o tratem de qualquer maneira, está comunicando uma mentira, que isso é aceitável. Essa falsidade não serve a ninguém, nem a você que se desgasta, nem ao outro, que perde a chance de crescer através do atrito saudável que os limites proporcionam. Jung afirmava que aquilo que negas te submete, aquilo que aceitas te transforma. Aceitar sua necessidade de proteção e de reconhecimento não é egoísmo, é maturidade emocional. É entender que suas fronteiras não são muros para afastar, mas filtros para selecionar o que merece habitar seu território interno. Viver sem esses filtros é como deixar a porta de casa constantemente aberta. Nenhuma pessoa sensata faria isso com sua casa física. Então, por que fazê-lo com seu espaço emocional, que é mais valioso? O processo de recuperação da sua identidade e do seu poder pessoal requer coragem. A coragem de dizer não quando seu instinto grita que algo não está certo. A coragem de priorizar seu bem-estar, mesmo quando tentam convencê-lo de que isso é egoísmo. A coragem de reconhecer que, em alguns casos, a distância não é apenas saudável, mas necessária para sua evolução. Lembre-se que a escassez não se aplica apenas a bens materiais, mas a todas as formas de energia. Sua presença, atenção, tempo e afeto são energias preciosas que, quando distribuídas sem critério, perdem seu poder transformador. Reserve-os para quem demonstra reciprocidade, para quem oferece terreno fértil onde possam florescer. Não tenha medo de ser mal interpretado nesse processo. Quando começamos a estabelecer limites após muito tempo sem eles, as reações podem ser intensas. Alguns verão sua postura como arrogância, outros como frieza, outros tentarão manipulá-lo pela culpa. Permaneça firme. Essas reações são confirmações de que está no caminho certo, recuperando o controle da narrativa da sua existência. Com o tempo, as pessoas se reorganizarão em função dos seus novos parâmetros. Algumas se afastarão, incapazes de lidar com uma versão de você que não se dobra. Outras se aproximarão, atraídas pelo respeito que você demonstra por si. E nessa configuração, você encontrará relacionamentos nutritivos. Pense nisso como uma recalibração da sua bússola interna. Por muito tempo, essa bússola pode ter apontado para a aprovação externa como norte. Agora, ela começa a apontar para algo mais poderoso, seu próprio centro, seus valores, sua verdade. Esse realinhamento é o fundamento da autenticidade. A autenticidade não está em dizer tudo o que pensa ou em ser transparente a ponto da autoexposição. Está em alinhar o que você expressa com o que verdadeiramente é e valoriza. Está na congruência entre suas palavras, atos e limites.
O paradoxo nessa jornada é que, ao aprender a proteger-se, você também se torna capaz de amar melhor. Ao compreender o valor da sua energia, você passa a oferecer aos outros, não os restos, mas sua presença plena. E isso, mais que qualquer sacrifício vazio, é o que nutre conexões profundas. Então avalie onde você tem sido excessivamente acessível, onde tem permitido intrusões que diminuem sua luz, onde tem trocado paz por aprovação. Identifique esses pontos e reforce suas fronteiras, não como hostilidade, mas como afirmação do seu valor. Você não é apenas um recipiente para necessidades alheias. Você é uma presença única cuja força precisa ser oferecida com discernimento. E quando aprende a ser seletivo com sua energia, descobre que tem mais para oferecer ao que importa. Essa é a alquimia dos limites. Eles não diminuem sua capacidade de dar, mas a amplificam direcionando-a para onde pode florescer.